Say K-Drops. Oi, gente, aqui é a Rafa. E aqui é a Lum. Hoje nós vamos começar um quadro novo aqui no CK Drops, que é o De Cabeça Em. E nós vamos começar falando do Everybody Talking About Jamie, beleza? Beleza. Em um país onde existem leis que deslegitimam a comunidade LGBTQIA+, chegar um musical justamente falando pra você ser e se amar do jeito que você é, independente de quem você seja ou ame, é muito representativo. E é isso mesmo. E justamente nessa sociedade que traz esse musical, a gente encontra o Jamie New, que é um adolescente de 16 anos que sonha em ser uma drag queen. Ele passa por tudo aquilo que um adolescente de 16 anos passaria normalmente em uma escola, quando ele simplesmente se ergue e aceita quem ele é e quer mostrar para o mundo quem ele realmente é. O plot de Everybody's Talking About Jamie é baseado em um documentário sobre o Jamie, que tinha 16 anos e decidiu naquele momento que ele queria ser uma drag queen. No musical, eles estão no último ano do colegial e eles têm essa professora que tá falando para eles um pouco sobre profissões, o que eles querem ser e orientando todos eles, né, para os testes de aptidão e tudo mais. E quando ela pergunta para a classe o que cada um quer ser, vários falam profissões, né, tradicionais, inclusive a melhor amiga dele, a Priti, que é uma muçulmana, que decide que ela quer ser médica. E quando chega a vez dele, ele só fala que ele quer ser um artista, ele quer ser um performer, ele não explica exatamente o que. E é quando o musical começa, que ele conta pra plateia que ele quer ser uma drag queen. Ele fala, né, and you don't even know it, você nem sabe, porque o mundo não sabe qual é o desejo dele de verdade. E o que ele mais quer é poder falar pra todo mundo que ele quer ser essa drag queen, que ele quer contar a história dele pelo olhar artístico que ele imagina. E ele não pode. Nesse momento, ele não pode. Por quê? Porque ele tem medo, porque ele já sofre bullying por ser abertamente gay, porque ele já vê o bullying que a amiga dele sofre por ser muçulmana. E é muito interessante, eu acho que é um momento em que as pessoas da plateia se identificam com ele. Porque todo mundo tem algum tipo de segredo, e o segredo dele é esse. E ele confidencia esse segredo pra plateia, ele confidencia isso pro público na primeira música. Todo mundo tem segredos, mas alguns dos nossos segredos podem pesar mais do que os outros. Na Coreia, você ser gay, segundo o artigo 92 do Código Penal Militar, é considerado como assédio e pode te levar até 1 ano de prisão. Esse artigo ele caiu em 2010, mas acabou voltando em 2011. E se você é trans, você só pode fazer a sua cirurgia a partir dos seus 20 anos. A Harisu, que é a primeira artista trans da Coreia, ela se tornou, em 2002, a segunda pessoa a mudar o seu gênero legalmente. Então você pode sim mudar o seu nome e você pode fazer a sua cirurgia, mas só depois dos seus 20 anos. Antes disso, não. E esse musical Chega Lá Agora representa muita coisa, e muita mesmo. Porque, por exemplo, nós temos uma celebridade que muitas pessoas conhecem, que é o Hong Sok-cheon, que ele é abertamente homossexual e acabou perdendo vários contratos e empregos quando ele se assumiu. E agora que ele tá voltando mais pra mídia e aparecendo mais. E foi usada a imagem dele para falar sobre o que aconteceu em Itaewon com a segunda possível onda de Covid-19. Foi usada a imagem do Hong Sok-cheon para fazer essa campanha porque o vírus do Covid-19, essa segunda reincidência, aconteceu em uma balada LGBT. Porque uma pessoa que estava contaminada e não sabia foi para essa balada e acabou contaminando outras pessoas. Então quem esteve lá precisava fazer o teste e saber se estava com o vírus do Covid-19 ou não. Só que essas pessoas não estavam fazendo o teste por medo de perderem os empregos, família, círculo social. Era muita coisa em jogo. Porque ninguém queria ser arrancado do armário. Muitos deles não são assumidos. Então foi feita essa campanha onde as pessoas elas recebiam esse incentivo para se testar anonimamente. Tudo ia ser mantido em sigilo, ninguém ia saber o nome de quem se testou. A pessoa receberia o comunicado se estava com o Covid-19 ou não, e você teria que fazer o isolamento. Por isso que foi usada a imagem do Hong Sok-cheon, porque atualmente ele é a celebridade homossexual mais famosa da Coreia. E é importante você ter um símbolo e ter um ícone a quem se inspirar.
E o Jamie, ele faz isso no espetáculo. Ele se mostra ali e ele se torna uma resistência. E as pessoas apoiam ele. E na Coreia as coisas não são diferentes, porque a maioria, os mais jovens, estão defendendo os direitos LGBTs. Inclusive em Jamie, existe uma música que chama Work of Art. É um momento muito importante no musical em que a Preeti, a amiga dele, tá maquiando ele no banheiro porque ele pediu ajuda pra ela, porque ele vai se apresentar a primeira vez como drag. E ela tá fazendo a maquiagem nele, tá saindo tudo torto, tá tudo errado. E a professora, que é uma pessoa que tenta derrubar o Jamie o musical inteiro, ela entra nesse banheiro, ela percebe o que tá acontecendo e a Preeti fala, não, ele é meu projeto de arte, eu tô fazendo uma maquiagem nele por causa do projeto de arte. E a professora, ela entende que não é, ela vê que é mentira. Ela arranca, pega a simbologia disso, ela arranca ele do banheiro e joga ele no meio da escola e fala que se ele é uma obra de arte, ele tem que se mostrar então. E ela faz isso pra humilhar ele. E no primeiro momento, ele se sente humilhado, ele se sente mal. Porque as pessoas estão olhando pra ele, os outros alunos estão olhando pra ele e eles estão rindo, eles estão achando estranho. Só que no momento que ele percebe que se ele quer ser uma drag, isso vai acontecer, ele ergue a cabeça e ele se coloca como uma obra de arte, ele se chama de uma obra de arte e ele se aceita, ele se aceita, se entende naquele momento. Então essa é uma parte muito importante. E sobre ter uma figura de resistência, ele tem também no musical uma figura de resistência, uma figura em quem se apoiar, que é a Loco Chanel, que é a drag que ele se inspira. E é o Hugo, né? O nome do rapaz é Hugo. E é esse rapaz que coloca ele no palco como drag pela primeira vez. Ele vira tipo mentor do Jamie. E a história toda, até ele chegar nesse ponto, é muito interessante. Pessoas que não LGBTQIA+, temos que ser importantes aliados e ajudar, porque tá todo mundo junto. E todo mundo tem as suas cores e todo mundo é sua própria obra de arte, entendeu? Nada pode ser tratado como estranho, esquisito. Você pode até não entender, mas o importante é respeitar, né? E ao mesmo tempo que o Jamie ele tem esse apoio, ele tem a pessoa que ele queria que apoiasse ele, nunca apoiou ele e nunca apoia ele em nada na vida dele, que é o próprio pai. Do outro lado ele tem a mãe, que é a pessoa que tá ali do lado dele torcendo por ele o tempo todo, que já aceitou ele do jeito que ele é e ama ele do jeito que ele é e fala isso pra ele diversas vezes. Então, essa balança em momentos em que ele tem pessoas que não aceitavam quem ele era e ao conhecerem ele, né, o mundo dele, aceitaram ele. Tem também as pessoas que continuaram fechadas no mundinho delas e não quiseram ter nada a ver com ele. É bem realista. É um musical que, apesar de ele ter elementos fantasiosos, porque é um musical, ele também traz esse choque de realidade, em que algumas pessoas, independente de você se aceitar ou não, essas pessoas nunca vão te aceitar. E tá tudo bem, sabe? Porque você tem as pessoas que te amam. Aceitando ou não a gente, nós temos que continuar andando. Então, a primeira Pride da Coreia aconteceu em 2000 e foi em Seul. E em 2018, em Incheon, teve outra Pride, só que ela foi interrompida por 1.000 protestantes cristãos e acabou sendo uma briga, uma confusão, a polícia teve que parar tudo. E esse tipo de comportamento não impediu a comunidade de continuar avançando e tomar os espaços, que nem em 2017, um estudo mostrou o crescimento do gay lifestyle em Jongmo, que é um bairro que tem bastante cafés e coisas do tipo, e lá tá crescendo muito cafés gay-friendly, que são, tipo, abertamente aceitam o público LGBT. E também em 2017, a Suprema Corte autorizou a Fundação Beyond the Rainbow a se registrar como caridade no Ministério da Justiça. É uma organização que arrecada fundos para os LGBT. Então, assim, a gente vai percebendo, né, Lum, que, assim, em todos os lugares do mundo, infelizmente, ainda existe muito preconceito e muita ignorância. Mas que a nossa geração e as mais pra trás, né, porque nós somos umas velhas já, né, desculpa, gente, mas que a galera tá cada vez mais desperta e cada vez mais percebendo o que realmente vale a pena na vida, que é ter bom caráter, né? Você ser uma boa pessoa, independente de quem você ama, de quem você é, da sua cor de pele, porque isso não importa. O que importa é o que você faz com as coisas que você tem, né?
Então, lá na Coreia, as pessoas estão cada vez mais abertas, os público jovem não, os jovens estão cada vez mais abertos e mais globalizados, a gente pode dizer assim, né? Cada um vendo o valor da pessoa em si. Os millennials e os Gen Z, E os Jay-Zs, né? Os nossos queridos Jay-Zs. Então, vendo o que realmente importa, né? Que é o caráter das pessoas. Muitas vezes a gente, assim como o Jamie, muitas vezes a gente tem que sair de um casulo e pode doer. Mas às vezes o que sai desse casulo pode ser algo muito bonito. Então, eu acho que assim, a maior lição do Jamie pra gente, pra quem é LGBT e pra quem não é que você tem que ser a sua maior obra de arte, sabe? Que você é a única pessoa que você tem de verdade. E você é a única pessoa que pode lutar verdadeiramente por você, sabe? Então, e você se inspirando, você acaba inspirando outras pessoas e contagiando com a sua alegria, com a sua vida e com a sua história. E que a gente possa conhecer mais histórias tão bonitas quanto a do Jamie e possa crescer e evoluir com isso, né? Porque no final das contas, somos uma grande comunidade de pessoas e histórias e cores e espectros, e isso é o que torna o mundo lindo, o que torna a humanidade linda. E eu acho que também uma das mensagens que fica meio subliminar, mas você assiste o musical completo, você pega isso, é o nome de drag do Jamie, que é Me. Né? Seria eu. E é isso, é o momento em que ele é ele, que ele não é ninguém, é aquele momento em que ele se encontra, em que ele encontra a persona dele, e que ele tá em cima do palco e ele tá realizado, porque aquilo é o que ele sempre quis. E não existe nada melhor na vida do que você ser sincero com você mesmo, você poder ser quem você é, e você ter a liberdade de você ser quem você é. Então a gente tem que lutar pela nossa liberdade e pela liberdade de todas as pessoas, tá, gente? Então, gente, outra coisa. Se vocês quiserem assistir o Jamie versão americana, Lu, é americana ou inglesa? Eu não sei. É inglesa, é do West End. É inglesa. A versão inglesa, você pode achar de maneiras alternativas. Não estamos incentivando nada, mas quem procura acha. Então, se vocês ficarem interessados pela história do Jamie, tá fácil, galera. Tá fácil, o YouTube tá aí, as alternativas estão aí, você pode começar procurando pelas músicas, né? And You Don't Even Know It, e aí você vai indo de um vídeo ao outro, quem sabe, assim, de repente você acaba achando o musical completo pra assistir. Não é mesmo? Né? Será que vocês estão com sorte? Mas assim, eu lhe pergunto, Luana, existe algum material LGBT na Coreia? Existe. Sempre existe. Então, desde 2005, a partir de 2005, começaram a sair alguns filmes com a mesma temática. O primeiro deles que saiu foi o The King and the Clown, que é a história do rei que se apaixona pelo bobo da corte dele. É de 2005. A gente tem também a Frozen Flower, de 2006, que é do mesmo diretor de No Regret, também de 2006. E a gente tem Method, de 2017, que é a história de um ator que se apaixona por um idol. A minha fanfic, essa é a minha fanfic. De novela, nós temos a Life is Beautiful, que é de 2010, o Personal Taste, que também é de 2010, Coming Out, de 2008, e The Daughters of Bilitis, que é de 2011. Nós também temos o XY, que é sobre pessoas trans, que infelizmente acabou sendo cancelado por pressão popular. Teve um episódio, mas que dá pra achar no YouTube, né? Provavelmente dá pra achar no YouTube. E a gente teve também recentemente, acabou na semana passada, o primeiro BL coreano, que chama Where Your Eyes Linger. São, acho que 10 episódios de mais ou menos 10 minutinhos. Tem no YouTube, dá pra assistir. E vai sair o filme com o Director's Cut. Que também é super fanficão, porque é um herdeiro de uma empresa. E ele tem esse guarda-costas dele. Há 15 anos, eles são amiguinhos de infância e eles se apaixonam. No K-pop nós temos o Holland, né? Que é abertamente gay. E que foi muito aceito pelos fãs internacionais. Ele já fez turnês mundiais e tudo. Nós também temos o Mercury, que debutou com uma trans, que é a Chaeyoung, que além de cantora, ela é atriz e modelo. A gente também tem o Marshall, que é coreano-americano e que também é assumidamente gay. E a gente tem também a cantora Harisu,
que é uma mulher trans. Então, gente, esses são alguns cantores, alguns artistas que são da comunidade. Caso vocês saibam mais pessoas que a gente não citou, manda pra gente no Twitter. Nós vamos fazer uma playlist com algumas músicas dessas pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se vocês querem que a gente fale mais coisas assim, é só falar com a gente. Você pode preencher o nosso formulário de contato no site, ou você pode mandar um e-mail para imprensa@ck.com.br, tanto com sugestões quanto ideias, e também falar sobre o que a gente acabou de conversar aqui hoje, dando sugestões de artistas, de MVs que vocês acham que tem a temática, músicas, porque tem muita música B-side que a gente sabe que não tem MV, mas que também entra na temática, e a gente vai colocando lá na nossa playlist. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais, que são todas @cknews. Acompanhem nossas notícias no site www.ck.com.br. Um beijo e um ótimo mês do orgulho para vocês, e se orgulhem todos os dias. E mesmo que ninguém saiba, por enquanto, um dia você vai poder ser você mesmo. Um Até a beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau.